o homeschooling vem crescendo, essa questão toda do que acontece nas escolas. Aqui na Bahia é terrível o sistema escolar como um todo. A gente tem muita militância, muita sexualização precoce de crianças dentro das escolas. Infraestrutura é o que a maioria dos políticos trazem como resultado. Construir uma escola em tal lugar, vamos botar tablet, isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias, que é uma opção, é óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, muitas vezes sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, de Goiás, fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula. Acho que, para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização por exemplo, a gente tá falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente tá falando de um aluno que tá absolutamente despreparado, ou assim, desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E aí a gente tá falando ali de um professor, aí sim, o professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas tô fazendo bem, né, quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que com o novo ensino médio, aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. Assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa no mundo contemporâneo. E ali boa parte desse trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou, e fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu pelo menos falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Foi um fracasso. E não é só no ensino público, tá? Aqui em no Salvador privado também. Tem um colégio que custa mais de 5 mil reais por mês e tem uma aula que é uma aula de ensino contemporâneo de redes sociais. O que ensina ali? Qual é a trend do momento? Qual é o melhor influenciador? Ou seja, o aluno não tem um ensino bom de educação financeira, mas tem esta porcaria para ser aprendida, que ele já tem acesso, e para ser ainda aprendida e debatida em sala de aula. Realmente é catastrófico. Para ir para a parte bem clara aqui. Até os 12 anos, a alfabetização e a aprendizagem de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estamos falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor. Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico, e eu estou falando de ensino técnico para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões, não, agora vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação, ele vai estar trocando, bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar numa discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção. 9 horas e 51 minutos. Renan, desarmamento civil. Você como pré-candidato, o que se pensa sobre armamento, desarmamento civil para a sociedade?
Sou contra as políticas de desarmamento. Eu lembro que, inclusive, quando veio o referendo em 2004, 2005, né? 2005, referendo. Isso, eu estava na faculdade, teve muito debate que aconteceu na faculdade à época, e foi ali que eu tomei, né, ciência, porque era um debate que não havia, eu era muito novo ali. E houve um debate do Beni Barbosa com o presidente do Sou da Paz, ali à época. E toda a minha faculdade apoiava o Sou da Paz. Não, o Sou da Paz é lindo, é maravilhoso. Porque surgiu na minha faculdade o Sou da Paz. Surgiu no Denis Misny, que ele fez a campanha em 97, então ali era, vamos dizer, um momento máximo, ele queria todos os alunos. Aí eu fui ver o debate, mas esse Benê tem... né, esse pessoal tem razão. Né? Eu comecei a ver, isso aqui não tá... Tem algo de errado no discurso aí da turma do Sou da Paz. E foi um coronel também, o coronel Lira. Foi muito bem no debate com o Denis Misny. E aí eu virei uma chavinha, né, na época. Comecei a pesquisar a época por conta, nem dizer que era um cara de direita à época. Eu comecei a estudar por conta o que eu entendo. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Até a próxima!